Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Espero que você esteja bem e pronto e pronta para mais esse tempo de reflexão bíblica. Você que está aqui conosco, eu queria convidar e desafiar você a compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 pessoas que você ama, que eu tenho certeza que essa palavra vai edificar muito a vida desse irmão e dessa irmã. Gostaria de saudar principalmente os irmãos da Igreja Metodista em Veneza e da Igreja Metodista em Sevilha com a paz do Senhor Jesus. O nosso tema hoje da nossa reflexão bíblica é Testemunhe Cristo. O texto base encontra-se em Atos, capítulo de número 1, dos versos 6 ao verso 8, que diz: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Vamos orar? Pai, nós falamos contigo mais uma vez, e pedimos que o teu Espírito Santo venha nos encher, nos revestir da tua presença. Abra o nosso entendimento. Dai-nos sensibilidade da sua voz e do poder do seu Espírito ao entrarmos em contato com a sua palavra, para que nós possamos nos alimentar, ser edificados, ouvir e obedecer a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. O tema, como eu disse, é Testemunhe Cristo. Às vezes, irmãos e irmãs, nos preocupamos com assuntos de pouca importância, ou então assuntos que não cabem a nós, e esquecemos para o que nós fomos chamados. Os discípulos aqui no texto em tela, eles estavam preocupados de quando seria a restauração do reino de Israel. E Jesus é enfático em respondê-los, dizendo que isso não competia a eles, e sim ao Pai somente. Quantas vezes nós nos preocupamos com coisas que não têm tanta importância, assuntos que não competem a nós, queremos nos envolver, inclusive dar pitacos em ministérios ou em caminhadas de vida que não são a nossa, são de outras pessoas, as quais outras pessoas foram chamadas. E aí acabamos por nos envolver com coisas que não são para nós, esquecendo de cumprir aquilo que Jesus nos orientou em fazer. Jesus lembra aos discípulos aqui para que eles não se preocupassem com essas coisas, mas em receber poder que viria dado pelo Espírito Santo para que eles fossem suas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Ouça, foi para isso que Jesus, que eu e você fomos chamados por Ele, para testemunharmos e para anunciarmos a palavra do Senhor. Pessoas cheias do Espírito Santo fazem isso. Testemunham, anunciam a Cristo em tempo e fora de tempo. Esse é o nosso chamado. Devemos fazer isso em casa e fora de casa, em Jerusalém até os confins da terra, ou seja, dentro de casa, mas também fora de casa. É exatamente isso que o texto está querendo nos dizer, que Jesus nos ensina. Alguém cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, testemunha Cristo em casa e também fora de casa. Onde Deus lhe deu de presente ou lhe plantou, que é a sua família, ou também aonde Deus o levar, como o trabalho, como a vizinhança, como o bairro onde ele está inserido e plantado pelo Senhor. Foi para isso que fomos chamados, para sermos cheios do Espírito Santo e sermos poderosas testemunhas do nosso Senhor Jesus, para que o Evangelho seja pregado, vidas sejam impactadas e pessoas sejam salvas para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. Foi para isso que nós fomos chamados, não para nos envolvermos e nos perdermos em coisas que são triviais, que não são de tanta importância. Concluo dizendo que precisamos parar de nos preocupar com aquilo que não é tão importante, com nossos próprios interesses, inclusive, porque às vezes nos perdemos nos nossos interesses,
E precisamos nos preocupar em sermos cheios do Espírito Santo para que possamos testemunhar a Cristo para as pessoas que nos conhecem, mas também para os de fora. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Que o teu Espírito Santo e a sua presença venham impactar as nossas vidas. E que em nome de Jesus, a tua palavra, Deus, venha tocar no nosso íntimo, para a honra e glória do teu nome. O Senhor venha nos levantar com poder, nos encher do teu Espírito Santo, para que a gente pare de nos preocupar com coisas que não têm importância e também com os nossos próprios interesses e nos preocupemos com aquilo que preocupa o teu coração, a salvação de pessoas. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos encha de poder para que sejamos suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e também em Samaria, dentro e também fora de casa. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos essa bênção. Amém, Deus. Amém, meus irmãos e irmãs. Espero que essa palavra tenha falado poderosamente ao teu coração. Neste momento eu gostaria de compartilhar contigo, eu gostaria que você assistisse um abençoado e um abençoador testemunho da nossa irmã Native, da Igreja Metodista em Sevilha, que ocorreu durante o período de jejum e oração que nós fizemos na Igreja Metodista em Veneza e também fizemos na Igreja Metodista em Sevilha. Lembra que eu mandei uma mensagem no grupo no dia que a gente estava terminando o período de jejum e perguntei se alguém gostaria de testemunhar para me chamar no particular? Pois é, ela teve uma grande experiência com o Senhor e compartilhou comigo e agora ela vai compartilhar com vocês. Ouçam com atenção e seja muito edificado e edificada por esse tempo de testemunho. Olá, graça e paz, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho da experiência que eu tive, no período de jejum que nós fizemos, 7 dias de jejum e oração. E no último dia eu estava trabalhando e quando eu saí para fazer o momento que eu queria fazer juntamente com toda a igreja, que seria às 21h30, aí eu adiantei o meu serviço, fui lá para onde a gente descansa, para eu ficar à vontade de ter meu momento a sós com o Senhor. Aí quando eu voltei para a enfermaria, a minha criança, o meu paciente estava convulsionando, e a colega estava lá atendendo, aí eu assumi e tal, e ela saiu. E aí depois que passou tudo, eu comecei a conversar com a criança, tem apenas 9 anos de idade. E aí eu já tinha percebido desde o início do plantão que a criança não falava. Aí mesmo assim, eu estava conversando com ele, porque a gente sabe que mesmo que a pessoa não converse, que a gente tem que interagir com ela. E aí a mãe foi e falou, ele não fala nada não. Aí eu, nada? Ela, não. Eu, desde criança, desde pequenininho, ela, não, meu filho falava de tudo, fazia de tudo, tem 1 ano que ele tá assim. E começou a chorar. E eu senti muito no coração de orar por aquela criança. Só que às vezes eu fico assim, mas eu tô no meu local de trabalho, que eu tô para trabalhar. Mas nós precisamos fazer a obra do Senhor e ser obediente à palavra do Senhor, onde quer que estejamos. E aí eu perguntei à mãe se eu poderia orar pelo filho dela. Ela concordou e eu comecei a orar ali dentro da enfermaria, a orar por aquela criança. E assim, eu clamava assim do fundo do meu coração por um milagre na vida dele. E isso é estar sensível à palavra do Senhor. Há outros tempos eu poderia sentir, esse desejo e não fazer, não ser obediente. Mas como eu tinha acabado de voltar e estava sensível, eu entendi que era aquilo que o Senhor queria que eu fizesse, independente de onde eu esteja, se é meu local de trabalho ou não. Nós precisamos anunciar o Senhor onde nós estivermos. E eu orei pedindo ao Senhor um milagre para aquela criança. E eu creio que Deus vai fazer. Como? Eu não sei, porque eu falei mesmo com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu sei que o que ele tem, aos olhos humanos, é impossível.
ele voltar ao normal. Mas o Senhor é o Deus do impossível, então faça um milagre na vida dele. Ele tem uma síndrome genética, não me lembro o nome agora, fugiu aqui um nome complicado, mas a tendência é piorar cada vez mais. Igual ele falava, já parou de falar, andava, já não anda mais, já parou de alimentar, já colocaram sonda nasoentérica, que é por um período mais longo, mas agora vai colocar a gastro, que é definitivo. E assim, aí às vezes a pessoa pode pensar assim, mas como assim que Deus está fazendo um milagre então, se ele continua dessa forma? Mas a mãe, eu conversei com a mãe depois, parece que a mãe é outra pessoa, ela não aceitava, ela não conformava, ela falava que não sabia o que Deus queria da vida dela, que ela estava, ela não aceitava, o pai não aceita a doença, e agora eles estão mais tranquilo, que é para o próprio bem da criança, que é para a melhoria dele. E que se for da vontade de Deus, além desses milagres que Deus tem feito, da cura da alma, Deus vai operar outros milagres. Ele é um Deus de impossíveis. E eu já vi coisas acontecer ali, de coisas de médico falar que criança não vai andar, que criança não vai falar, desde 1 aninho de idade, e hoje a criança está grande, correndo para todo canto, falando, entendeu? São milagres que Deus faz na vida das pessoas, e que nós possamos anunciar essa boa nova a todos aqueles que ainda não conhecem. Amém? Então, o jejum é isso, para a gente estar sensível, não é uma troca. Eu vou fazer o jejum para Deus fazer um milagre, não é isso. Eu vou fazer um jejum para eu entender o que Deus quer que eu faça, para eu entender qual é a vontade de Deus para a minha vida também. Amém? Amém, meu irmão, minha irmã. Jejum é isso. Jejum, ele não move o coração, não move a mão de Deus. Jejum, ele não muda a Deus, ele muda a nós, ele mexe dentro de nós. Jejum é justamente para nos deixar mais sensíveis à voz de Deus. Quebranta a nossa alma e deixa o nosso espírito mais sensível a Deus, para que nós possamos ouvir a sua voz, obedecer e colher bênçãos indescritíveis que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu espero que esse testemunho tenha edificado a sua vida. Testemunho é isso. Tem começo, meio e fim, é objetivo. Não é testemunho que as pessoas falam e quando termina, a pessoa não sabe nem do que ela está dando testemunho. Na verdade, vira um testemunho, porque a pessoa tem vontade de sair correndo, a pessoa que nos ouve. Mas um testemunho é assim, objetivo e que edifica as nossas vidas. Eu espero que esse testemunho tenha edificado a sua vida, assim como edificou a minha. E que nós possamos ser motivados pelo Senhor a orarmos, lermos a sua palavra, jejuarmos, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, estarmos sensíveis à voz de Deus, ouvir, obedecer à voz do Senhor e sermos testemunhas de Cristo, em casa e também fora de casa. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Um forte abraço e fique com Deus.